Vamos para mais um episódio! Estou de óculos novo. O que vocês acharam da minha armação nova? Eu tô estranhando ainda. Tô me sentindo assim com uns 60 anos a mais. Eu já tenho um espírito de senhora, né? Aí eu tô me sentindo um pouco mais velha com essa armação. Mas tá vindo outra aí. Eu vou ficar com duas dessa vez. Aí eu acho que a outra eu vou me acostumar melhor do que é. Mas me contem nos comentários o que vocês acharam. Quero saber. Tô estreando nesse episódio. E aí, como vocês estão? Estão curtindo os episódios até aqui? Quero muito saber a opinião de vocês. É muito importante pra mim. Ah, eu tô com uma camiseta com arte de um amigo. Gente, valorizem artistas locais. Sempre tem um artista perto de você. Valorizem. Isso aqui é arte, é um lettering de um amigo, inclusive. Se um dia eu já desejei ser tão boa no lettering o quanto eu sempre desejo, porque eu, né, não alcancei meu objetivo ainda, é graças a esse artista aqui. Rei Francisco, vou deixar o perfil deles aqui pra vocês seguirem dele. Ele é muito bom. E essa camiseta foi do grupo de jovem da igreja que eu fiz e a gente pagou ele pra fazer essa arte. Gente, valorizem artistas locais. É tão importante isso, tá na febre agora de pedir para inteligência artificial fazer arte baseada no traço de artista. E eu preciso falar isso. Tá tudo bem você querer participar de uma trend, tá tudo bem você querer fazer uma coisa diferente sua. Eu reconheço que é um pouco caro, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil ser ilustrador, não é fácil você buscar a sua identidade. Então, assim, é, evitem, evitem pegar, porque, querendo ou não, é como se a inteligência artificial estivesse tomando posse de uma arte que não a pertence. Ninguém nem sabe quem foi o artista que criou esse tipo de traço que estão replicando, sabe? Então eu não quero bancar a chata de, ai, Priscila, eu nunca gostei de participar de nenhuma moda. Pra ser bem honesta, eu nunca gostei da ideia de participar de nenhum tipo de trend. Nem de vestir, nem de fazer. Mas eu sei que tem coisas que parecem ser legais e tal, então eu não vou julgar. Minha mãe mesmo adora, minha mãe mesmo ama. Mas valorizem artistas locais. Então, você viu que alguém. Eu tenho. Ah, é que tá no celular agora, eu não vou conseguir mostrar. Mas uma ilustradora que trabalha na mesma agência que eu à noite, ela é muito boa, muito boa. E eu falei, cara, eu preciso de uma arte dela. Aí ela publicou um desenho que eu falei, cara, ela foi pensada em mim, porque era um traço, né, feminino. O cabelo do desenho era azul, só que saía chifres tipo do estilo Capricórnio, sabe? Do signo de Capricórnio. Eu falei, cara, foi pensado em mim esse desenho. E aí eu corri atrás, e assim, às vezes até me deixa um pouco triste, porque quando eu perguntei pra ela quanto custava, ela nem fazia ideia de quanto cobrar. Então isso é muito triste, porque significa que não existe uma certa demanda, porque se existisse, ela já teria de prontidão, que nem o meu amigo Lucas que eu acabei de falar, ele da camiseta. Ele já tem, por exemplo, um padrão de preço, porque a demanda é alta. É claro que a maioria dos pedidos também deve vir da igreja, provavelmente, porque ele meio que ficou. Foi a febre, né? Todo mundo quer uma camiseta com a arte dele. E assim, não seria diferente, porque são desenhos muito bonitos. Ele se supera a cada um que ele faz novo. Mas valorize artistas locais, sabe? Quando pensar em dar um presente pra alguém, pense em contratar um artista para fazer uma arte pra pessoa. Pode ser um autorretrato. Eu já dei de presente pra minha pessoa. Contratei uma pessoa para fazer o desenho dela. Aí eu dei uma foto de selfie que ela tinha e ele fez. Então, assim, valorizem, façam quadros dessas artes. Acho que não tem nada mais bonito do que você ser artista. E é uma profissão tão desvalorizada. Então, assim, façam o possível para que eles sejam valorizados, pelo menos faça a sua parte. Não é porque ninguém valoriza que você também não vai valorizar. Enfim, dito isso, eu precisava falar isso, porque eu tô com essa camiseta simbólica, e aí eu pensei também nessa trend que tava rolando, enfim. Mas hoje o tema do nosso Pode Pri vai ser educação atual. Gente, vocês sabem, pelo menos quem me acompanha aqui vai saber, que eu sou levemente traumatizada com a escola, né? A escola foi um momento muito difícil pra mim, eu já falei isso algumas vezes. Zero saudades, inclusive. Cada dia a menos na escola era um dia de maior alívio pra mim. Olha que eu sou uma pessoa que amava estudar, amava, o que eu via na escola, mas odiava ter que estar na escola porque era horrível, bullying, enfim. Eu costumo dizer que crianças e adolescentes, quando
Eu não sei se elas são educadas para. Eu sei que o bullying é um ato de se defender, né? Por muitos anos, uma ex-amiga minha cometia bullying comigo e com mais, né, zilhões de pessoas para se defender, porque um dia ela foi vítima de bullying, aí para se defender ela viu que era uma saída. E aí depois a gente ficou amiga e ela parou, mas assim, é muito difícil, é muito difícil. Então, é complicado, mas eu venho percebido algumas mudanças sobre a escola. É um pouco entriste... Eu não sei que palavra usar, porque eu acho triste, mas ao mesmo tempo é também sobre. Ai, não sei o que dizer. Eu sei que eu triste, tô triste com o andar da carruagem, mas eu espero estar enganada e que tudo se resolva da melhor forma possível. Primeiro que 73% dos brasileiros, o que significa aí mais ou menos 148 milhões de pessoas, não completaram nenhuma leitura. Gente, essa pesquisa foi divulgada em 2020, tá? Esse dado é muito alarmante. Quando a gente fala em leitura, eu vou falar sobre os impactos que acontecem comigo, e aí eu já ouvi falar que isso é um pouco de modo geral. Mas como cada pessoa, eu vou colocar como é comigo, porque eu acho que é mais relevante e faz mais sentido de uma forma geral também. Cara, quando eu termino um livro, ou quando eu tô numa rotina de leitura, eu posso estar gostando ou não gostando da leitura, e a leitura pode ser de fantasia ou uma leitura técnica profissional. Mas eu sempre tenho a mesma sensação. Eu sinto que quando eu tô numa rotina de leitura, quando eu tô lendo, por exemplo, eu tô participando de um clube do livro, que eu já cansei aqui de falar pra vocês no Pode Pri. Quando eu tô nessa rotina de leitura, eu sinto que o meu jeito de falar melhor. Então eu erro, gramaticalmente falando, muito menos e escrevo muito melhor. E eu também sinto que como é que eu posso falar? A minha escrita também melhora. O meu vocabulário, isso, o meu vocabulário aumenta também. Eu sinto que o meu vocabulário fica muito melhor. E aí, de repente, eu me pego vendo, ou pensando, ou escrevendo palavras diferentes do que é do meu dia a dia. Então, é muito importante. E eu sinto esse impacto também com pessoas que eu conheço. Eu conheço pessoas que leem muito. Meu pai é uma dessas pessoas. E ele pode ter, assim, mil defeitos de várias coisas e de coisas que ele faz, eu falo e tal. Mas se tem uma coisa que meu pai tem é boa pronúncia. Ele fala muito bem. Assim como ele escreve também muito bem. E eu sinto que isso é um pouco sobre o hábito de leitura. Nesse clube do livro tá participando mais duas tias e a minha pessoa. Eu quero muito trazer um episódio com elas aqui, mas quem sabe, né? Estamos preparando. E é incrível como assim, das quatro, duas têm hábito de leitura e duas não. Duas é uma das minhas tias e a minha pessoa, e a outra tia que é daqui de São Paulo e eu. E assim, eu já senti uma diferença do jeito que a gente fala e tal. E é muito bacana porque não é cobrado esse tipo de coisa no clube. A gente é só. Agora a gente até aplicou umas regras novas e tal, mas a gente lê o livro, se reúne quando termina o livro, que inclusive eles estão em atraso de 2 semanas e provavelmente 3 semanas, por conta do óculos que não estava pronto. E a gente se reúne e fala sobre o que achou do livro. E assim, na maioria das vezes, acontece de uma pessoa não gostar, de outra pessoa amar. E a gente fala sobre a percepção, e a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre o jeito que a escritora tem, o estilo, o jeito que ela escreveu, se a gente gostou ou não do estilo dela, do jeito dela e da história que foi contada. E a gente fala de um tudo, assim, muito de forma pessoal. Mas a leitura, de todo modo, inclusive essa minha tia, ela comenta sobre isso e eu concordo de certo ponto. Toda leitura vai ter um lado positivo. Toda leitura você vai aprender alguma coisa. Ah, mas eu odiei história, o livro foi escrito por um escritor machista. Ai, foi péssimo. Tá, mas você leu. Você melhorou seu vocabulário, você manteve sua rotina de leitura com ele. Então, teve algo positivo. E eu concordo. Nesse aspecto, eu concordo. Toda leitura vai trazer algo de positivo. Mas eu confesso que eu fiquei muito triste com isso. Eu fiquei muito chateada com esse dado, porque é mais da metade da população. E realmente eu vejo menos isso. Eu até vi que o TikTok fez algumas campanhas para a Bookstream, que é um formato diferente de influenciadores que leem e indicam leitura. Aí ele fez uma campanha que, inclusive, eu não sei se foi em todo o Brasil, né? Mas aqui em São Paulo, pelo menos, teve pontos de coleta onde as pessoas podiam pegar os livros e o compromisso era depois gravar um vídeo na plataforma para contar sobre como foi a história, como foi a experiência.
E isso é muito bacana, porque é uma coisa que não te dá como obrigação uma tarefa nova. E eu confesso que, por que que eu tô falando desse jeito, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho preguiça de ler. E eu entrei, a ideia do Clube do Livro, inclusive, só começou comigo e com a minha pessoa, porque a ideia era, vamos tentar criar esse hábito. E não tem outro jeito. E como eu sou uma pessoa que sou muito de compromisso, então se eu tenho um compromisso com você, eu vou fazer de tudo para cumpri-lo. Então a gente pensou nisso, tipo, vamos fazer um clube, porque aí você vai ter uma data para ler e você vai ter um compromisso, não só com você, mas com outra pessoa. E acabou que o clube cresceu assim, né? Mas duas pessoas, mas fez isso ficar maior. E essa minha tia que também não tinha um hábito de leitura, foi bacana também ver ela criando esse hábito. Então já aconteceu de atrasar outras vezes, até porque minha rotina é complicada, né? Eu trabalho é, o dia inteiro, né? Eu trabalho das 9 à meia-noite, então não é fácil manter o hábito de leitura. Para completar, eu ainda sou uma pessoa mais noturna, então, eu não consigo acordar muito cedo. E mesmo que eu acorde, né? Porque eu começo a trabalhar às 9, mesmo que eu acorde esse horário, para mim é muito complicado, porque de manhã eu não funciono direito. Eu só funciono muito bem mesmo. Depois das 10, no mínimo. No mínimo, mas assim, eu preciso ainda assim de um tempo e tal. Então, eu tento marcar reunião sempre à tarde, porque eu sempre tô mais atenta. E isso é o meu tipo, como eu sou, como eu funciono. Existem pessoas que funcionam muito melhor de manhã. Assim como existem pessoas que trabalham com música porque trabalham muito melhor. Existem pessoas que trabalham no silêncio porque trabalham muito melhor. Enfim, vai ter diversas situações. Por isso que eu compreendo quem fala que não gosta do método home office, prefere o híbrido. Porque alguns dias da semana em casa tudo bem, mas todos os dias não é bacana. É claro que isso depende de muitos fatores também, de com quem você mora, de como é a sua rotina. E, enfim, né? Até porque na pandemia, por exemplo, a gente foi obrigada a trabalhar em casa. Mas, de todo modo, até você encontrar o seu jeito de ser, de viver e de ser e de se sentir bem e fazer da melhor maneira possível o que você comprometeu a fazer que precisa ser feito, independente disso, a leitura estimula muitas coisas. Como eu já falei aqui, comprometimento, interpretação de texto. Gente, eu tô sentindo que cada vez mais os jovens estão com menos potencial de interpretar texto. Isso é muito grave. Você vê que a pessoa preencheu uma coisa errada porque não leu direito. Ou melhor, até leu, mas não interpretou a leitura. Interpretar a leitura é tão importante quanto ler. Até porque se você ler sem interpretar, não faz sentido. E é muito complicado, porque assim, eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, mas eu vou falar de novo. No início da transição, né, de tecnologia, a gente percebia que tinha muita dificuldade dos mais velhos com aparelhos celulares, mas na real era preguiça de ler. Porque tudo que acontecia na real não era porque era novo, até porque o aparelho celular, ele tem todos esses defeitos de atenção, de, enfim, essas coisas todas que a gente vê estudo, a gente está cansado de ver estudo e pesquisas que falam sobre como é importante colocar horário de uso, porque vicia, e não é só para criança, para adulto também. Você se vê lá dentro, o algoritmo das plataformas são feitas para te manter lá dentro, e é difícil sair dele. Então a gente sabe de tudo isso. Mas, querendo ou não, ele é intuitivo. Então, até os botões, num tempo atrás tinha botão, mas hoje em dia ele é touch, então você não tem nem botão exatamente, você só vai apertar na opção que você deseja. E eu sentia que, assim, meus pais mesmo tinham preguiça de ler. Então, tava lá, apareceu um SMS da operadora que você tem um chip do seu celular. Você deseja contratar uma revista tal, digital, não sei o que lá, não sei o que lá das quantas? Tava lá sim ou não, ok ou cancelar. Mas tava claro. E aí, quando, por exemplo, sei lá, minha mãe me procurava e falava, o que que eu aperto aqui? Apareceu tal coisa. O que que é que tá dizendo? Ah, é sobre assinar uma revista. A senhora tem interesse? Não. Então, o que que a senhora vai apertar? Quais são as opções? Isso é interpretar texto, gente. Eu tô sentindo que os mais jovens estão perdendo isso. E eu tô falando isso porque eu acompanho, tipo, Enem, acompanho o FUVEST, acompanho algumas coisas e eu fico pensando que quem se dedica leva uma puta vantagem nessas provas e nesses vestibulares de hoje em dia. Porque eu sinto que a maioria, como antigamente, que a gente não tinha tanta coisa para distrair, não tinha essa dificuldade, por exemplo. Porque eu já vi notícias de alunos, né, os jovens que vão fazer as provas, porque assim, o Enem, para quem não sabe, é obrigatório
pelo menos aqui em São Paulo, porque você só se forma na escola se você passar no Enem. Então, no último ano do ensino médio, é obrigatório você fazer. Não, não tem como você não fazer. O opcional é depois, que você pode usar a nota para entrar, passar no vestibular e etc. Tanto público quanto particular, que você pode usar para conseguir descontos e etc. Mas é muito opcional. Mas o primeiro para você se formar, ou você faz ou você não se forma. É muito louco porque eu ouvi histórias nos últimos 3 anos de Enem que foram muito tristes de alunos jovens que estavam no ano de formar e lembrando que o Enem é no final do ano. Então, tipo, praticamente tudo que você tinha que aprender, você já aprendeu. Aí o jovem simplesmente ele perguntava coisas simples para os instrutores de sala, para os fiscais e tal. Coisas como eu não entendi a pergunta, ou não entendia que no gabarito era para preencher só uma resposta, porque era questão de ler e interpretar o que era pedido. Inclusive, o Enem é muito cansativo, porque eu não sei se mudou muito nesse aspecto, mas eu vou falar. Eu fiz 5 anos seguidos, né? Para conseguir terminar a faculdade com bolsa. Então, eu tô falando com propriedade. Muito mais sobre interpretar texto. Às vezes a resposta está na própria pergunta. Por isso que ele é tão cansativo, porque são perguntas gigantescas. Às vezes levava uma coluna inteira lá da prova. Às vezes, para você conseguir compreender bem o assunto, você precisava ler 3, 4 vezes a mesma pergunta. E isso era muito cansativo, porque a gente está falando de uma prova que possui muitas perguntas. Então, essa alta de brasileiros que não completaram uma leitura, que é mais da metade da população, reflete nisso, reflete muito nessa realidade da educação que a gente está tendo. Educação, gente, é conhecimento. Você se educar é você adquirir conhecimento. E eu acho que era por isso que eu gostava tanto de estudar, mas odiava a escola. Porque, por mais difícil que fosse, porque hoje eu entendo a complexidade disso. Na escola, a gente, principalmente nos últimos 3 anos, a gente estuda muitas matérias. São 20, se eu não me engano, ou 15, não lembro agora. Mas são muitas matérias. E aí é muito louco, porque se a gente parar pra pensar em, eu tenho mais aptidão em exatas ou em humanas, etc., é realmente muito complicado. Como é que se eu sou muito boa em português, ou leitura, ou literatura, como é que eu vou fazer para dar conta de matemática, física e química? É complicado. Eu não vou tirar a dificuldade que é isso, não, porque até hoje eu acho muito tenso, assim. Eu acho que deveria, sim, ter uma reestruturação nesse currículo, porque não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, é muito bacana, porque, assim, eu vejo alunos hoje que falam sobre, para que que eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Nunca usei a fórmula de Bhaskara na minha vida fora da escola. Gente, matemática, física, química, são matérias que existem que não é para você fazer aplicabilidade no seu dia a dia quando você se forma. É claro que depende muito. Eu já namorei um rapaz que fazia engenharia e ele usava fórmula de Bhaskara no curso. Então é muito relativo. Mas o ponto de você estudar isso na escola é você formar um raciocínio lógico. Então é sobre você, quando for cursar uma faculdade, um curso técnico, você ter uma habilidade de raciocínio lógico, de você conseguir interpretar de uma forma mais ágil, de você conseguir ter um pensamento crítico sobre isso. Não é sobre você fazer, ou sobre você aplicar aquele cálculo todos os dias. Se você não for uma engenheira química, você não vai fazer diferença as fórmulas da tabela periódica na sua vida. Mas não é sobre isso. Você tem um conhecimento básico que vai te ajudar a você viver sua vida independente da área que você for adquirir. Mas, sobre matemática, cuidado, tá? Porque matemática se aplica em todos os cursos. Priscila, mas eu vou fazer comunicação social. Vai ter cálculo. Inclusive, no primeiro semestre da faculdade de publicidade, a maioria das pessoas falam que escolhe publicidade porque eu dei matemática. E existe um curso dentro do curso, eu não sei se mudaram, tá? Porque eu acho que esse nome, precisamente da matéria, eu acho que não vai existir mais. Mas eu sei que ainda vai ter que ser usado, porque, gente, matemática tá na vida. Você precisa saber quanto você cobra pelo seu serviço. Tem gente que cobra por hora, tem gente que cobra por projeto. Na minha época, tinha o curso de mídia. E você precisava fazer um cálculo base para você montar um orçamento para o seu cliente. Ou melhor, porque assim, tem duas coisas que você pode fazer quando você trabalha em publicidade, né?
e envolve tráfego pago, etc. Você pode fazer um projeto quando a pessoa não faz ideia do que investir, e aí você dá uma proposta, alguma, com algumas variações, tipo, envolve TV, envolve só mídia paga de tráfego pago, das mídias sociais, ou envolve tudo, depende muito do que o cliente optar. Mas você pode fazer umas opções variáveis para o cliente escolher, ou que é a maioria das vezes, o cliente te entrega um budget total. Tipo, eu tenho X investimento para fazer. E aí você tem que montar um planejamento. Como você vai fazer essas divisões? Você não vai fazer só cálculo de dividir, subtrair e somar. Tem que fazer um cálculo minucioso, aplicar regra de três, aplicar porcentagem, até para também, às vezes, aplicar depois no relatório. Quantos por cento foi investido aqui? Quantos por cento você cresceu? Como foi a mudança? O crescimento. Cara, eu acho que assim, principalmente para quem faz análise de dados, você usa matemática todos os dias, praticamente, assim. Então é muito triste ver crianças falando que, ai, um ladrão vai entrar na minha casa, eu vou fazer o quê? Ele vai me pedir a fórmula de Bhaskara, eu roubo toda a sua casa e aí eu não vou saber, ele vai me roubar. Não é sobre isso. Nenhum estudo é aplicado dessa maneira. Ninguém é cobrado de conhecimento dessa maneira. Mas é importante você ter esse conhecimento. Faz muita diferença no seu dia a dia. Pausa para a água. Já beberam sua água hoje? E conforme eu acabei de falar, os mini coaches estão surgindo. E para além de ser tendência ou não, tá, gente? Para além do que isso vai se tornar, onde isso vai chegar. Quando eu vejo um deles falando sobre isso, incentivando a não educação, a não leitura, isso me entristece bastante, porque é o nosso futuro. As crianças de hoje, os jovens de hoje, são o nosso futuro. A gente vai chegar. Eu vi um influenciador falando, eu achei muito bacana isso que ele falou, porque faz muito sentido. A maioria dos jovens de hoje, né, a geração millennial, não quer ter filhos, porque fala que o mundo vai acabar, que não vale a pena. E aí ele falou assim: vocês têm que ter filhos sim, porque as pessoas que não têm noção estão colocando filhos no mundo. Eu vi uma mãe que apoiou, foi chamada na escola porque o filho fez bullying com o professor, e a mãe simplesmente achou bacana. Ele riu do professor, eu também dou risada de pessoas. É sério que agora a gente vai ter mães que apoiam os seus filhos fazerem bullying? E assim, falando de filhos homens, piorou a situação. Quais homens a gente vai ter no mundo se a taxa de feminicídio só cresce a cada dia que passa, infelizmente, e a cada ano que a gente vive, as taxas só batem mais recordes de feminicídio, de agressão, violência doméstica. Aonde a gente vai parar? Aonde vai ser normalizado de novo, como antigamente? Eu vi uma matéria onde que colocavam as leis que apoiam as mulheres ou que defendem as mulheres de alguma maneira e há quantos anos essas leis, né, estão valendo, estão a vigor. E aí todo mundo errava. Gente, até 5 anos atrás, ou acho que 2 anos atrás, tá? Não existia, ainda existia não existia penalidade para o crime de honra, quando você matava sua mulher para defender sua honra. Aí você mata sua esposa, fala que foi para defender sua honra, porque ela te traiu, e ninguém vai questionar. Vocês têm ideia que muitos homens podem ter usado dessa lei até sem motivo. E aí a gente fala muito sobre ah, antigamente os casamentos duravam mais, hoje em dia ninguém leva a sério o casamento, ninguém tenta fazer dar certo. Antigamente as mulheres não tinham forças para fazer, para sair. Antigamente as mulheres não tinham opção. Minha mãe mesma não teve opção. Graças a Deus o casamento dela não foi infeliz. Ela não vive uma vida infeliz, mas ela foi privilegiada. E é um caso raro, porque a maioria das mulheres não teve opção e viveu uma vida de caos, inferno dentro de casa. Algumas eram proibidas de trabalhar e iam fazer o quê? Eu não quero aprofundar nesse assunto, porque o tema não é esse, mas a falta de educação leva a pessoa a ser menos instruída. E quando a pessoa não tem instrução, comete besteira, vive num caos e cria outras pessoinhas com instruções muito equivocadas. Então, o impacto disso, por exemplo, no mercado de trabalho, é o que a gente vê da geração Z. Tem a galera que, de novo, eu vou defender, tá? Eu até vi um post no LinkedIn esses dias onde uma mulher falou sobre isso, sobre o quão é ruim você generalizar, porque a geração Z tem muita gente competente, muita gente que já é, enfim, chefe de família, e que trabalha muito bem, obrigada. E eu concordo, né? Generalizar, até porque eu trabalho com uma designer que é geração Z e ela trabalha super bem.
Mas o que é importante a gente levantar aqui é como é relevante a gente ter boas instruções para saber do que falar, para saber do que defender. Para quem acompanhou o episódio que eu fiz com a Nath, acho que teve um pouco disso. Eu falei para ela, dei força para ela porque ela trabalhava bem, mas ela não sabia defender o próprio projeto. Parte também porque ela não tinha muita confiança no que ela fazia. E isso acontece um pouco com a gente também. Quando a gente não tem confiança, a gente não defende super bem o que a gente faz. Mas o ponto de falar bem também é importante. Não basta você só acreditar no seu trabalho. Se você não falar direito, não funcionou. E a gente aprende isso. Cara, tem coisas que eu aprendi na escola que até hoje eu uso. Redação, eu aprendi na escola a estrutura correta. Matemática, eu era muito boa, inclusive, em exatas. Minha professora até hoje não aceita que eu fui para humanas. Mas me ajudou muito. E assim, eu estaria melhor se eu tivesse o hábito da leitura. E é por isso que eu estou buscando isso. E aí, eu quero finalizar esse episódio falando isso. Eu quero muito que vocês coloquem metas de leitura. Pode ser assim, não precisa ser coisa grande. Ai, um livro por mês. Sua rotina é complicada, você tem filhos, você trabalha fora, é num horário complicado, você chega em casa cansada. Tenta colocar um livro a cada 3 meses. E pode ser um livro grande, um livro pequeno. Quando eu trabalhava fora, eu descobri que eu amava ler no metrô e no trem. Tinha vezes que era impossível, porque era tão lotado. E olha que na época que eu trabalhava presencial, não era essa loucura aqui em São Paulo. A linha Nova Esmeralda não era tão caótica como é hoje. Então, ainda assim, tinha dias que eram ruins, era tão cheio que eu não conseguia pegar no livro. Mas em dias que você conseguir, tenta. Eu não consigo ler em ônibus e carro em movimento, por conta do astigmatismo. E talvez por conta da labirintite também que eu devo ter, e não sei, porque cenas de TV que giram muito rápido a câmera, eu fico tonta, eu odeio. Então, eu talvez também tenha esse porém. Mas, mesmo assim, eu tento. Não no carro. O celular eu tô conseguindo mexer agora, porque a Apple lançou um negócio para antijogo que comigo funciona, mas mesmo assim não por muito tempo. Só fica umas bolinhas na tela estranho, mas funciona. De algum modo, isso explica alguma coisa. Mas coloque uma meta de leitura. E quando falo meta, de novo, não tentem colocar algo a mais que vocês não consigam aplicar. Não tentem colocar uma coisa assim exorbitante. Coloca dentro da sua realidade. Às vezes no clube, as meninas falam assim: ah, esse livro é curtinho, dá pra gente ler em uma semana. Não contem comigo se for nesse prazo. Porque a minha rotina de trabalho é muito complicada e nem todas as noites eu consigo. Às vezes ela coloca no cronograma de leitura 3 capítulos no dia. Eu não consigo nem ler um, às vezes. E tá tudo bem. A intenção não é ser uma pressão, mais uma, né? Pressão nas nossas vidas. A ideia do clube é fazer que se torne rotina. Então, tentem tornar rotina na vida de vocês. E se for difícil fazer sozinha, chama uma amiga e compartilhem leituras que vocês gostariam de ter. Eu, nesse clube do livro, eu consegui ler 2 livros que estavam encostados na minha estante que eu não li há anos. E tô querendo fazer isso com outros. Me estimulou porque tinha leituras que eram mais fáceis para mim, eu terminava antes do que o previsto. E aí eu me estimulou a ler outros livros que também estavam encostados e eu não lia fazia muitos anos. Eu fui acho que a última Bienal do livro que eu fui foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, acho que foi em 2019 ou 2018. E eu tinha leitura desde lá que eu não tinha pego ainda para ler, por conta de preguiça, tempo, rotina. Desculpa, gente, para não ler é o que não falta. Então, se eu puder deixar algum recado para vocês, leiam, não façam parte dessa estatística de pessoas que não completam nenhuma, sei lá, nem que seja um livro por ano. Olha que bacana, um livro por ano é melhor do que 0 livros no ano. Leiam, gente, leiam. Hoje a maioria dos problemas de fake news é falta de leitura. Se a pessoa lê, às vezes, a manchete inteira da fake news, já pega mentira. Porque está escrito errado, porque tem uma concordância que não está concordando, que tem alguma coisa errada na leitura. E se não for isso, muitas vezes, às vezes assim, a gente tem muito disso, né? De ver um vídeo fora de contexto e aí distorce o que foi falado. É uma questão de leitura. As matérias não estão sendo lidas mais. É por isso que os blogs diminuíram muito de quantidade. Antigamente as pessoas liam muito mais. Eu tive um blog, inclusive, eu adorava escrever. Era tipo o Podpri, só que leitura. E aí eu parei porque a vida aconteceu, né? Como eu sempre falo aqui. Mas é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não foi um tema muito dos melhores, mas isso impacta tudo. Eu acabei até envolvendo o mercado de trabalho, então, olha, é isso que eu mais gosto no Pode Pri. Eu acabo envolvendo em todos os temas mais aleatórios possíveis o mercado de trabalho e a publicidade. É por isso que nunca foi sorte, sempre foi publicidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês levem em consideração o que foi dito e tentem mudar um pouco essa realidade. Estimulem o filho de vocês a lerem, estimulem os sobrinhos de vocês, as crianças ao redor de vocês a lerem. É importante. Estimulem os amigos, parentes, os pais. Faz muita diferença no dia a dia. Independente do que você faz para trabalhar, para ganhar a vida, etc. Um cheiro da Pri!